Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos aqui com o nosso propósito da leitura dos Salmos em 150 dias, um salmo por dia, aproveitando essa leitura como um propósito com Deus, para que possamos refletir a cada dia num salmo, retirando as lições para nós hoje. Então hoje nós vamos com o Salmo 10. Ele não tem título, alguns estudiosos atribuem ele a Davi como sendo uma continuação ou uma junção do 9, mas não podemos afirmar nada, sabemos apenas que registra o lamento do salmista pelas ações dos ímpios e clama a Deus que manifeste a sua justiça. E ele diz que Deus é aquele que vê todas as coisas. Então ele observa a arrogância dos ímpios, mas depois ele levanta um clamor ao Senhor, pedindo por sua justiça e reconhece a onipotência, a onisciência divina. Então vamos com o nosso Salmo 10. Por que tu estás longe, ó Senhor? Por que escondes a ti mesmo em tempos de dificuldade? Os perversos, no seu orgulho, perseguem os pobres. Que sejam apanhados nos artifícios que imaginaram, porque o perverso se gaba do desejo do seu coração e bendiz o cobiçoso, a quem o Senhor abomina. O perverso, pelo orgulho de seu semblante, não buscará a Deus. Deus não está em todos os seus pensamentos. Os seus caminhos são sempre penosos, os teus juízos estão muito acima, fora da vista dele. E quanto a todos os seus inimigos, ele soprou sobre eles. Ele disse em seu coração: eu não serei movido, porque nunca estarei em adversidade. A sua boca está cheia de maldição, engano e fraude. Debaixo da sua língua há dano e vaidade. Ele se assenta nos lugares de espreita das aldeias, nos lugares secretos, assassina o inocente. Os seus olhos estão secretamente postos sobre o pobre. Ele fica à espreita secretamente como um leão na sua cova. Ele fica à espreita para pegar o pobre, quando ele o arrasta para a sua rede. Ele se agacha e se humilha para que o pobre caia pelos seus fortes. Ele disse em seu coração: Deus esqueceu-se. Ele escondeu a sua face. Ele nunca verá isto. Levanta-te, ó Senhor, ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos humildes, porque o perverso menospreza Deus. Ele disse em seu coração: tu não exigirás isso. Tu ouvistes, porque contemplas o dano e o despeito, para o requerer com tua mão. O pobre se compromete contigo. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do perverso e do homem maligno. Busca a sua perversidade até que nenhuma encontres. Ó Senhor, o Senhor é rei para sempre e sempre. Os pagãos perecem fora da sua terra. Senhor, tu ouviste o desejo dos humildes, tu prepararás os seus corações, farás com que o teu ouvido os ouça, para julgar os órfãos e os oprimidos, para que o homem da terra não possa mais oprimir. Nós vemos aqui, nos primeiros versos,
Ele faz uma pergunta: por que tu estás longe, ó Senhor? Por que escondes a ti mesmo em tempo de dificuldade? Isso se aplica a nós quando muitas vezes em tempos difíceis pensamos até que Deus está esquecido, que está longe, e isto é um alerta para nós lembrarmos que Deus ele é onisciente, conhece tudo. Ele é onipresente, está em todo lugar. Que ele é onipotente, tem todo o poder. Então é impossível que Deus não esteja atento, não esteja vendo alguma situação ou algo que se passe na terra. Nós vemos no Salmo 139, chegaremos lá, que Deus é aquele que sonda os corações e que não há nenhum lugar em que possamos nos esconder que Ele não nos veja. Então Deus está atento àqueles que nos oprimem, àqueles que vivem fazendo as suas artimanhas, perseguindo aqueles que dedicam suas vidas a Deus. E aqui o verso 2 diz que o perverso, no seu orgulho, perseguem os pobres, que sejam apanhados nos artifícios que imaginam, porque o perverso se gaba do desejo do seu coração. As pessoas têm os atributos dados por Deus, que é o pensamento, o direito, a condição, a capacidade de pensar. O livre-arbítrio, que muitas vezes é usado de forma errada, na sua arrogância, achando que pode fazer tudo o que quer, o que pensa. E o homem tem o atributo sagrado de falar, de sentir. Tudo isso Deus nos deu ao homem. E num dos salmos anteriores falava sobre a magnitude de Deus, a maravilhosa obra de Deus em fazer o homem segundo a sua imagem e semelhança, de uma forma tão grandiosa. Infelizmente, o homem não reconhece isso e se acha muito dono de si, capaz de viver por si mesmo, esquece do seu Criador. Mas aqui o salmista, ele fala exatamente isso, porque nós, os que queremos fazer a vontade de Deus, conhecer a sua vontade, nós que buscamos louvar a Deus, engrandecer o seu nome, reconhecendo, como o salmista sempre nos ensina, a reconhecer a soberania de Deus, o seu poder e sermos dependentes dele, sabendo que ele nos criou e ele conhece-nos profundamente e sabe a nossa necessidade e vê a nossa necessidade e cuida de nós de uma forma maravilhosa. E a partir do verso 12, ele diz: levanta-te, ó Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não esqueças dos humildes. E aí o perverso menospreza a Deus, por quê? Então ele se indigna por ver os perversos tão à solta fazendo o que bem querem, oprimindo aqueles que buscam a Deus. Mas ele reconhece aí uma esperança, lembrando dos feitos de Deus e que ele é o justo juiz. E aí, na sua súplica, na sua oração, no seu clamor, ele vê uma esperança. E ele diz: o Senhor é rei para sempre e sempre. E nós devemos sempre lembrar que o Senhor, ele reina. Reinar significa ter o domínio. Ele está no controle de tudo, sempre e sempre. Senhor, no verso 17, tu ouviste o desejo dos humildes.
Tu prepararás os seus corações. Novamente, ele fala no passado e ele fala no futuro, ele fala no presente, porque Deus é Deus em todos os momentos. E, como sempre, os salmos se referem ao futuro, à glória futura, ao final dos ímpios e dos justos, a gente sabe disso. Então, o 18 ele encerra para julgar. Farás o mais, o 17. Senhor, tu ouviste o desejo dos humildes, tu prepararás os seus corações. Farás com que teus ouvidos os ouça, para julgar os órfãos e os oprimidos, para que o homem da terra não possa mais oprimir. Então, devemos sempre lembrar que, ainda que estejamos rodeados de pessoas perversas, perseguidores, arrogantes, pessoas que são totalmente apegados às coisas terrenas, soberbas, que blasfemam contra Deus, que não têm o temor a Deus, aquele que ele criou, que tramam o mal, esquecendo-se que há um Deus que vê tudo e tem todo o poder em suas mãos. Mas quanto a nós, ficamos com o versículo 12, o Romanos 12 e 2. Romanos 12 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos na vossa mente, para que possamos conhecer qual seja a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida, sempre com louvor, sempre honrando aquele que nos criou e ele nos fez para a sua glória. Por isso, ele é poderoso para estar atento a cada um de nós, às nossas orações. Não esqueçamos a sua onipresença, ele está em todo lugar. A sua onisciência, ele sabe de tudo. Ele tem ciência, ele tem conhecimento de tudo, tanto dentro de mim, dentro de você, como à nossa volta. E a sua onipotência, ele tem todo o poder, está no controle de tudo, das nossas vidas. Glória seja dada ao seu nome para todo sempre. Que Deus nos abençoe em Cristo e nos ajude a louvar a Deus em todo o tempo, com confiança, com a fé de que, assim como Ele fez, Ele faz e fará, porque Ele é e sempre será. Em nome de Jesus, vamos com o nosso propósito rumo à nossa vitória, aos milagres que Deus tem para nós. Ao final desses 150 dias, eu terei milagres, bênçãos para agradecer. Falarei dos feitos do Senhor em todo o tempo. Um beijo no coração.